Nós estamos onde a notícia acontece. Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações. Mercado do boi vive momentos bastante delicados. Imagina para o confinador. O confinador, nesse momento, tem aí as suas entregas postergadas. Com isso, tem que bancar uma alimentação diária ali para os animais não perderem peso, e isso tem trazido algumas consequências importantes para o dia a dia do confinamento. A gente vai conversar agora sobre números de confinamento, sobre as tendências aí de encerramento para o confinamento desse ano, e mais do que isso, sobre o que está acontecendo nesse momento nas principais áreas de confinamento do Brasil. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Maurício Veloso, presidente da Socom, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, viu, Maurício? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse momento delicado, né, para o pecuarista. Eu queria começar entendendo, Maurício, como é que os produtores, os confinadores se prepararam esse ano, né? Afinal de contas, temos oferta, não temos oferta? E o que aconteceu para que logo antes até da China, né? Antes até da China, a gente já vinha havendo um alongamento de escalas acontecendo, frigoríficos já tentando impor alguma pressão negativa sobre os preços da arroba. O pessoal se empolgou com o confinamento, Maurício? Conta pra gente como é que vocês estão vendo aí a tendência da oferta desse ano. Olha, a gente precisa separar, Alexander, o que é oferta desse ano. De uma maneira geral, a oferta de gado terminado, ela era restrita, e numa situação normal de consumo, normal que eu digo, de consumo inclusive de hoje, de mercado interno de hoje. E a de exportação, antes do quadro da falsa vaca louca, a oferta era restrita. Nós tínhamos, sim, um volume bastante interessante de segundo giro de confinamento. O segundo giro, ele é, sem sombra de dúvida, fruto do entusiasmo, não apenas de pecuaristas, mas o entusiasmo de muita gente que não é do mercado pecuário e ingressou no mercado pecuário acreditando que as altas da arroba seriam infinitas. E isso, sem dúvida nenhuma, gerou um volume bastante grande de segundo giro em relação ao primeiro giro. Em relação ao ano passado, permanece sendo inferior este segundo giro, mas bastante superior ao primeiro. Quanto superior? Nós acreditamos aí que isso possa ter mais de 30% superior ao primeiro giro. Há quem diga até mais, mas nós não temos os números fechados. Mas a verdade é que todo mundo quis apostar nesse palpite infeliz de alta infinita
da arroba do boi. E a gente viu E isso como- acontecendo, né, Maurício, nos boitéis, né? Os boitéis, Sim. eles ficaram lotados, literalmente, investidores Total. acreditando, né, na alta do boi. Infelizmente, isso foi muito mais parecido com uma ação de cassino do que propriamente de negócio. Por quê? Porque acreditavam, jogaram numa alta interminável e muito poucos usaram as ferramentas de proteção. E essas ferramentas de proteção, o que acontece? Muitas vezes, quando há uma alta exacerbada, nem sempre você usufrui de toda essa alta, mas você resguarda sempre as suas margens. Então, por isso que eu comparo com uma ação de cassino, porque a grande maioria achou que essa subida seria infinita. E isso, obviamente, que não acontece. E o que é pior, esses fatos deletérios, que pode ser acaso, pode não ser acaso, não vou afirmar que sim, mas também tenho o direito de duvidar que não. A gente já tem assistido de forma metódica, sistemática, mais ou menos a cada 2 anos, nós temos um episódio interessante, aleatório, que derruba, que segura essas altas da carne bovina aqui dentro do Brasil. Não foi diferente. Hoje nós temos uma situação delicadíssima, os pecuaristas, os confinadores, com custos cada vez maiores, porque esses bois, cada vez que engordam mais, que vão terminando a carcaça, então a comida ingerida passa a ser transformada mais em gordura do que em músculo, é uma conversão menor, a um custo maior, e é preciso que o pecuarista banque isso, porque ele não tem como retornar esses bois ao pasto. Então, de fato, é uma quantidade imensa de gado que ou está tendo a margem de engorda bastante reduzida ou, inclusive, ingressando em prejuízo. Quando que isso vai se resolver? Permanece uma incógnita. Todo dia surge um boato ou uma sinalização que está próximo o retorno da China. Ela está próxima de encerrar este feriado que estão vivendo agora lá, que é o feriado que eles comemoram da criação da República Popular da China. Se não me engano, lá por volta lá de 1949 que aconteceu isso, nessa época. Enfim, eles estão nessa finalização e parece que ao fim desse feriado eles retornam às compras, mas não é certo. É muito interessante e oportuno que o Brasil, de uma forma inteligente, construtiva, preste atenção em regramentos que ele próprio, Brasil, criou, que acabam sendo impeditivos de um comércio mais saudável. O nosso vizinho Uruguai, por exemplo, ele não tem esse tipo de restrição. Lá, se aparecer algum problema de falsa vaca louca, eles não vão ter nenhum impedimento de exportar. Uma vez comprovado que é falsa vaca louca, imediatamente há um retorno ao comércio. E Você a está cláusula... falando especificamente daquela cláusula voluntária de suspensão de fornecimento, Perfeitamente. caso tenha algum caso em investigação, né? De falsa, não apenas de investigação, não, mas de uma vez comprovado. Comprovado que é a falsa vaca louca, o protocolo existente entre o Brasil e a China permite que a China fique refletindo sobre esse episódio o tempo que quiser. E isso não acontece, por exemplo, com o Uruguai. E quem estipulou isso não foi a China, foi o Brasil. Para que isso? Qual é o sentido?
qual é o sentido da gente criar regras restritivas a nós, uma vez que a pecuária brasileira, reconhecidamente, é um espetáculo em todos os sentidos. Então, é preciso que isso seja revisto. Até porque, pelo tamanho, pelo poderio que o Brasil tem de oferta de carne, é o único país do mundo que tem este volume com esta qualidade. É só o Brasil. Então, como é que a gente pode se fragilizar desta forma perante praticamente o mundo inteiro? Então, é mais do que hora da gente aproveitar esta crise e procurar ações agora que vão impedir que aconteçam outras crises dessa envergadura. E eu temo que este momento, hoje, que estamos vivendo, não seja o pior momento. Eu temo que nos próximos dias a gente ainda enfrente um problema talvez maior se esta restrição de abate permanecer até o momento de ingressarem os animais de pasto. Aí será a tempestade perfeita. Mas você vê essa possibilidade de ser prorrogado por tanto tempo assim? Aparentemente, animal de pasto só viria a aparecer em dezembro, talvez, Maurício? Olha, não dá para duvidar de nada. Esse é o problema. Não dá para duvidar de nada. Quando? Quando que eles voltam? As primeiras apostas eram que chegando o resultado do laboratório canadense indicando que, de fato, não tínhamos vaca louca no Brasil, haveria uma liberação. Então, a OIE enviou, não apenas à China, mas enviou para o mundo a informação de que o Brasil permanecia sendo um país com risco irrisório de problema de vaca louca. Ainda assim, a coisa foi se prorrogando, a compra foi sendo protelada e já vamos aí a quase um mês dessa brincadeira de mau gosto. E aí você pergunta, mas será? E eu lhe devolvo a pergunta, quem garante nessas alturas do campeonato? Quem garante? A verdade é uma só. Este aperto em cima do pecuarista que não tem para onde correr, ele não pode abandonar o seu boi em confinamento, com custos altíssimos, cada vez mais altos. Daqui a pouquinho começa a ter chuva, prejudicando as instalações de confinamento, e as chuvas que já estão começando a acontecer em alguns lugares vão antecipar, sim, não vai sair todo o boi de pasto de uma vez, mas vai começar a sair gado de pasto. E essa pressão ela vai só aumentando. Então, eu pressinto e prevejo que todos os ganhos de 2021 não apenas serão zerados, como uma pecuária que inicialmente todos acreditaram que seria pujante e de muita lucratividade, provavelmente ela será de prejuízo para a grande maioria dos pecuaristas. Serão poucos que terão aferido boa lucratividade no decorrer deste ano. Criadores, de uma forma geral, recriadores também devem ter tido uma lucratividade, e aqueles confinadores que utilizaram corretamente as ferramentas de proteção serão os únicos a terem lucratividade esse ano. Ô Maurício, vamos entender como é que funciona o mercado, né? Até a gente entender isso que você está falando, que é a questão da possibilidade do prejuízo. Você mesmo falou que foram poucos os que garantiram, né? Fizeram a proteção. Isso. Perfeito. Mesmo quem fez a proteção,
ele vai conseguir sair dessa tranquilo ou pode haver algum aperto no, digamos, preço final aí dos animais? Por exemplo, um confinamento que fez contrato com os frigoríficos. O frigorífico está cumprindo esse contrato? Olha, muitos não cumpriram, a verdade é essa, mas terão que cumprir. Só que daí Muitos não cumpriram. o custo do pecuarista aumentou, né? Aumentou muito. Aumenta diariamente. Aumenta diariamente. Mas você teve a possibilidade. Hoje é muito fácil dizer isso, né? Hoje, a quantidade de arautos da bola de cristal, quer dizer, devia ter o dia que a arroba bateu lá na frente, que deu 134, que deu 140, que com prêmio deu 150, agora todo mundo aponta algum dia lá atrás. Mas o que a gente diz de uma forma geral? Que a forma, que a natureza do negócio deve ser a de resguardar margem. Quer dizer, as ferramentas de hedge, de proteção, elas não fazem parte de um jogo, elas fazem parte de um trabalho de previsibilidade. Você sabe exatamente quanto você vai gastar, você sabe exatamente quanto você vai ganhar e está bom. Você ainda tem alguns outros mecanismos que fazem com que você usufrua de uma eventual alta e se proteja de uma eventual baixa. Você paga um seguro por isso. As opções, né? Você tem as famosas puts, né? O pessoal ainda hoje brinca, fala, putz, por que eu não fiz? Putz. E é um negócio que, de fato, é preciso que se pense. E agora, o que aconteceu, de fato aconteceu bastante, foi do pessoal ingressar no confinamento com essa ideia de que a alta seria alguma coisa interminável. E algumas pessoas, alguns analistas, como, por exemplo, o Rogério Goulart, da Carta Pecuária, ele passou muito tempo apresentando alguns gráficos históricos e apontando para altas que indicavam que o limite dessas altas estava próximo do seu ponto de inflexão. Historicamente, pode acontecer de subir um pouco mais ou muito mais? Pode, claro, sempre acontece algum evento novo. Mas, historicamente, o pessoal ficava, sabe, o pessoal precisa ter, eu acho que o negociante precisa ter um pouco mais de precaução. É melhor ter mais precaução do que entusiasmo juvenil nesse aspecto. Eu acho que os fundamentos precisam ser bem observados e claro que não é apenas isso. Quer dizer, de fato, a gente está experimentando um fato novo, é uma tragédia acontecida, e claro, a China, negociadora experimentada, muito viva, está deitando e rolando em cima de um regramento criado por nós e aproveitando para derrubar os valores da arroba. Inclusive, eles passaram a pagar algo em torno de $1.000 a mais pela arroba da carne dos nossos hermanos, vizinhos, e não compram a nossa, porque lá é menor volume e eles fazendo dessa forma, eles espremem o produtor brasileiro ao sufoco. E sabem que dessa forma, assim, eles derrubam o valor da carne de exportação nossa, que já estava em níveis históricos, chegou a se equiparar com a carne americana, ficou mais cara do que todas as carnes aqui da América do Sul.
numa alta histórica. Então, eu vejo tudo isso como um jogo bruto de mercado internacional e, infelizmente, isso vai se reverter, sim, em prejuízo para uma quantidade bastante grande de confinadores aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Esse ano não vai ser um ano lembrado com saudade pelo confinador. Na prática, o que está acontecendo? Sem a China demandando, o frigorífico travou as compras. Parou de comprar, parou de abater, enfim, está dando férias coletivas, como você mesmo disse aí, pulando dias de abate e com isso está demandando menos. Quando ele demanda menos, ele deixa aquele animal que iria para as escalas de abate dentro do confinamento. E esse animal permanece por mais quanto tempo no confinamento? Você tem ideia, Maurício, em quanto prolongou essa espera aí para a entrega dos animais? Olha, nós já temos frigoríficos, nós já temos confinamentos cujos bois já estão completando 30 dias de espera. 30 dias de espera. Então, 30 dias de comida que está sendo dada sem a necessidade, já podia ter sido abatido. O que é que acontece? Quando você tem um boi pronto, e ele já está pronto, com 20 arrobas, com 21 arrobas, com 22 arrobas, quer dizer, ele vai engordando, ele vai ganhando mais gordura, uma gordura que é desnecessária, não tem necessidade de tanta gordura. E colocar gordura no boi é muito mais caro, é muito mais oneroso do que produzir músculo. Então, esses bois, conforme eles vão aumentando de peso, conforme eles vão ganhando peso, eles vão requerendo mais alimento a uma conversão menor. E essa conversão, ela vai se estreitando, e junto com esta conversão menor, ou seja, o retorno do investimento alimentar passa a ser menor, e com o valor da arroba também caindo, muito rapidamente, isso deixa de ser uma pequena margem positiva para tornar-se uma pequena margem negativa e uma grande margem negativa. Então, seguramente, a extensão disso, quer dizer, de 30 dias, agora vai para 40 dias, vai para 50 dias. Quanto tempo eles vão aguentar esperar? Sem falar que quando você faz todo um planejamento do confinamento, você faz um planejamento de começo, meio e fim. Você manda embora os animais, não tem necessidade de você ficar com estoque de comida na estrutura do confinamento. Você termina os bois junto com a comida, não deve haver sobra. E se você é obrigado a protelar esse confinamento de forma indefinida, você vai precisar de mais comida e uma comida que não estava no programa. Uhum. Se você foi eficiente, você comprou antes, você estocou a alimentação para aquele seu projeto. De quantos dias? 100 dias? 110 dias? 150 dias? Você fez uma projeção de começo, meio e fim. Só que esse fim não aconteceu. Você permanece com os bois, e aí? Quem é que faz um projeto de 100 dias com uma sobra de 50 dias para um boi que não é mais um boi que, na média, teria 19 arrobas? Passa a ser um boi de 22, de 23 arrobas. Como é que fica isso? Pois é. E Isso é difícil, viu? E deixa eu entender um pouquinho, me desculpa me fazer aqui, enfim, eu sou leigo, né? Eu queria entender a dinâmica dessa engorda. Você está falando que a gente sai de um boi
deveria ser entregue com 19 a 20 arrobas para, de repente, estar fornecendo um animal aí que pode chegar a 23, sei lá, 24 arrobas, dependendo do tempo que ele ficar lá dentro do confinamento. Nem todos, olha, nem todos os animais eles vão sair no confinamento com 19, 20 arrobas. Tem muito confinamento porque, na verdade, os bois são diferentes. Você vai ter boi que está pronto com 19, boi que está pronto com 20, ou com 21, ou com 22, mas, de uma forma geral, o confinador profissional, ele procura entregar uma carcaça cheia, completa. Entretanto, sem a necessidade de uma quantidade exagerada de gordura, pelo motivo que já lhe expliquei. Produzir gordura é muito mais caro, muito menos eficiente do que produzir músculo. Então, você faz uma projeção de confinamento para um determinado número de dias. E o seu confinamento, um dia, ele termina. Você tem um número de bois, você vai abater, você tem um organograma, um cronograma, perdão, então ele vai morrer, tal, terminou. Só que o que acontece? Esse abate escalonado que você criou, muitas vezes em parceria com o frigorífico, não está acontecendo. Mas então a minha você dúvida... ia matar Você ia matar a primeira boiada, não matou. Ela continua comendo, quer dizer, era uma comida que você já não ia gastar. Só que você vai passar a gastar ainda mais comida do que você vinha ganhando anteriormente. Porque esses animais precisam ganhar peso. Mas a e minha se não ganhar dúvida... peso, o prejuízo é maior. A minha dúvida, na verdade, Maurício, é se funciona como, por exemplo, o mercado de suínos. O mercado de suínos, o produtor, quando não vale a pena para ele, ele entrega um animal mais magro e, teoricamente, ele dá ao mercado uma menor quantidade de carne. O inverso é verdadeiro? Se ele entrega um animal mais gordo, você vai ter uma oferta maior de carne? Era essa a minha dúvida. Então, quando você mata um animal, você tem um boi de 21 arrobas e você tem outro boi, irmão desse de 21, com 26 arrobas. Quando você mata os dois, o que acontece? O mesmo número de filé, de contrafilé, de colchão mole, número de peças do primeiro boi vai ser o mesmo número de peças do segundo, quer dizer, não vai acontecer um número maior de peças. Vão ter peças mais pesadas. Apenas isso. E muitas vezes isso não é vantagem. Entendi. Porque, de uma forma geral, você tem um padrão de tamanho de peças. Até para o frigorífico também não é vantagem, então. Não. Estou falando justamente do frigorífico, das embalagens utilizadas. Então, chega num momento que, se ele for muito pesado, começa a dar problema. Em vez do frigorífico ele pagar mais, ele vai penalizar você por peças espetaculares, mas despadronizadas. Então, o problema, ele é geral, é ruim para todo mundo. Só vai ser bom para a China, para ninguém mais. E claro, também pode ser, em tese, seria bom para o consumidor. Entretanto, hoje ainda, conversando com muitos amigos aí pelo Brasil inteiro, nós não estamos vendo reflexo, o valor do varejo, ter abaixado. Ao contrário, o consumidor continua pagando os mesmos valores de uma arroba superior a R$300, R$320, R$330, só quem está perdendo grosso hoje é o pecuarista, e claro, o frigorífico também. O frigorífico também está deixando de ganhar. Só que com a baixa da arroba, ele acaba fazendo a festa em detrimento do pecuarista que, mais uma vez, fez a sua lição quase completa de casa, de terminação em confinamento, produzindo uma carne extraordinária. Mas é uma pena
esse ano ele vai oferir prejuízo. Que situação. Já está oferindo. Pois é. Não é brincadeira, não. Não, é bastante complicado a grave o situação. momento. Exatamente. Bom, Maurício, foi bom conversar com você, foi bom para a gente entender essa dinâmica, né? O dia a dia do confinamento e como isso se traduz na rotina do pecuarista e como isso acaba gerando esse prejuízo que você citou aí. Foi importante para a gente entender e, mais do que isso, o alerta que você fez de necessidade de profissionalizar cada vez mais a comercialização, de Sem não dúvida nenhuma. partir para a aventura, enfim, e sem contar com esse mercado, como você bem citou aí, de crescimento infinito, né? De altas infinitas aí, né? Não Sempre acontece. pode A gente acontecer precisa- alguma coisa no meio do caminho que muda a trajetória, né? O ideal é a gente fazer pecuária de um jeito e cassino de outro. Misturar as duas nunca é bom, nunca é boa coisa. E tem alguma dica, só para a gente finalizar, alguma dica, alguma ideia, alguma informação a mais para quem está confinando nesse momento e está sentindo na pele esse aumento do custo de produção e esse talvez até prejuízo? Olha, Alexander, é muito difícil nesse momento, porque quem paga essa conta é uma relação entre o GMD, é o ganho de peso que esses animais estão tendo por dia, e o valor previsto ou provável de comercialização. Quando você não sabe o dia que você vai comercializar e você também não sabe qual é o preço que você vai comercializar, eu vejo que a administração do negócio hoje não é uma administração sobre máxima lucratividade. Eu acredito que a administração hoje seja necessariamente do menor prejuízo. Como perder menos nesse momento? Então, a coisa mais importante é que os animais que de fato já estejam terminados sejam comercializados. Ah, mas o valor não está bom, está baixo. Se eu vender esse valor... Olha, você não vai vender a boiada inteira. Fique com os animais que estão ganhando peso, que ainda tem caixa para isso, mas os animais terminados é melhor abater. Troque de posição, é melhor fazer isso do que insistir numa posição que está lhe garantindo prejuízo. Essa é a minha visão. Eu não sei se eu tenho o direito, se eu tenho essa prerrogativa do conselho, mas eu faria isso. Eu não insistiria em manter o rebanho inteiro com uma possibilidade de prejuízos crescentes. Eu administraria isso procurando diminuir, minimizar o prejuízo desses animais mais pesados e, tendo comida, eu continuaria, então, com aqueles que estão me oferecendo um custo-benefício GMD mais venda, valor provável de venda positivo. Boa. Quem não tem essa perspectiva, é melhor vender do valor que esteja, é melhor do que perder mais. É a minha concepção. Boa, Maurício. Isso é importante. Você detecta no seu rebanho aquele animal que já não responde mais à alimentação, põe ele para fora ali, vende, enfim, realiza o prejuízo, se for o caso, mas garante que quem está ganhando peso possa fazer a diferença lá na frente nessa eventual troca e na volta da China, obviamente, né? Não é fácil, mas é sempre bom a gente saber que só tem esses dois jeitos de você conduzir o seu negócio. Ou para você ter uma máxima rentabilidade, ou para você ter um mínimo prejuízo. Esse momento que a gente está vivendo agora, ele exige uma certa coragem para você sair de posições que já estão lhe dando prejuízo hoje e podem lhe dar um prejuízo ainda maior amanhã. É o meu pensamento. Boa.
Maurício Veloso, meu caro, muito obrigado, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho da sua experiência e trazendo um pouquinho dos números aí dessa pecuária que tinha tudo para ser um grande ano, a gente estava contando com isso, preços, enfim, inéditos aí para a pecuária brasileira, mas essa situação realmente trouxe aí um desequilíbrio para essa questão. Meu caro, muito obrigado. Volte sempre, viu? Um grande abraço para você aí, boa sorte aí para toda a turma pecuarista nossa. É isso Dias aí. melhores para todos. É isso aí, Maurício. Abraço. Tá aí, Grande abraço. Maurício Veloso, presidente da Socom, portanto, contando para a gente o drama do confinamento brasileiro nesse segundo semestre. Como eu disse, um confinamento ou uma história que deveria ser de sucesso, todo mundo estava aguardando aí para que realmente fosse um final de ano bastante interessante aí, não só em termos de preço, mas em termos de rentabilidade, em termos de lucratividade aí para a atividade, mas parece que a situação está se invertendo e, portanto, a situação está ficando bastante complicada. Vamos ver no mercado futuro como estão as negociações nesse momento. Parece que o mercado está reagindo. Será que é sinal de que vem boas notícias por aí? Vamos aos preços. Olha aí, o outubro, R$ 281,00, voltou a subir 2,26%, uma alta até importante. O novembro, R$ 283,00, 2,54% de alta. Dezembro, R$ 290,15, está subindo 2,8%. Janeiro, R$ 299,00, alta de 1,51%. Resta saber se é alguma informação nova que o mercado já tem e que está fazendo esses preços voltarem a subir, ou se é realmente uma questão de oportunidade. O pessoal viu que o preço já estava bastante baixo e resolveu apostar aí numa recompra dos animais. O indicador CPEA ontem fechou com uma queda de quase 2%, olha aí, 1,95%, fechou a R$ 286,55. São os preços de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.